eles queriam agora um rei para reger sobre eles. E ainda que o reinado de Saul nasce dentro desses termos, ele vai ser ungido e a sua unção é permitida por Deus. E sendo permitida por Deus, ele é um ungido do Senhor. Mas agora eu percebo que esse texto, conforme nós vamos examinando tudo o que está acontecendo aqui no capítulo 16, nós percebemos que é um texto que está recheado de surpresas. Vão acontecer coisas surpreendentes aqui no texto. E por Saul não entender, não compreender o que era a unção de Deus que lhe capacitaria para a sua semente para sempre governar sobre Israel, era um privilégio que Deus daria para sempre, até os últimos dias de vida, da sua genealogia, da sua vida. A prole de Saul, a descendência de Saul governar sobre Israel. Mas por não tratar com zelo, apreço, amor, temor, por não valorizar a unção do Senhor, agora Deus vai surpreender o profeta Samuel, que até aqui insistia no ministério de Saul. E Deus está percebendo que é um governo que já está corrompido, que é um governo que atraiu para si soberbas, que é um governo que agora toma decisões aleatórias, decisões próprias, decisões que ignoram agora as ordenâncias de Deus. E quando eu digo que a primeira surpresa do texto aqui é Samuel sendo surpreendido, não é o fato de Deus falar com ele, porque sabemos que foi através de Samuel que Deus outrora silenciava-se durante muitos anos, não falava, não se revelava a Israel. Deus silenciou-se no que diz respeito ao sacerdote Eli, ao que diz respeito aos seus dois filhos Ofni e Finéias, e através de Samuel, que já era um projeto sendo trabalhado no ventre de Ana, debaixo de gemido e oração, ele voltou a dar visões para Israel, ele voltou a dar sonhos para Israel, ele voltou a aconselhar, a falar novamente com Israel. E creio que o sentimento do Senhor nesse momento não é diferente. O Senhor tem desejo de falar com o homem. O Senhor tem desejo de manifestar-se ao homem. O Senhor é o mais interessado em dar da sua unção e capacitar os homens. Mas os homens olhando para cada si, mas os homens olhando para os seus valores próprios, desprezam e ignoram algo tão poderoso, que é a unção de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu digo que então que Samuel foi surpreendido, não o fato de Deus falar com ele, e sim o assunto abordado pelo próprio Deus. Deus vai falar, sendo direto, Deus vai falar: Samuel, você está equivocado. Samuel, para de bater nessa tecla, porque ela não funciona mais. E para isso Deus agora traria um novo templo para Israel. E para isso agora Deus iria renovar a unção. E para isso agora Deus iria retomar o controle. E fazer com que alguém que se assentasse em seu trono fosse alguém que desse audição para os seus conselhos, para a nação poder ir bem, para que assim o povo não viesse a perecer. Então a primeira surpresa é um assunto abordado, é Deus falando: olha, Samuel, você tem grande intimidade comigo, eu dispensei para a tua vida, Samuel, 3 ministérios. Tu és profeta, tu és sacerdote, tu és juiz, mas tu estás equivocado, tomaste uma rota errada. Então Deus está colocando as peças no lugar, fazendo com que o profeta retomasse a rota dos céus,
os conselhos de Deus. Aí ele diz: até quando tu vai ter dó de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Era um governo que já havia sido rejeitado por Deus. As desculpas esfarrapadas de Saul, a ausência da humildade de Saul, o não cumprimento de Saul fazer as coisas conforme Deus o aconselhava, o fez Deus o rejeitar. E a segunda surpresa do texto, para mim, é quando o Senhor pede para Samuel encher o seu chifre com um óleo ungido. E ele fala: olha, tu vai em Belém de Judá, porque na casa do belemita Jessé, entre os seus filhos tenho eu me provido de um rei. Deus não vai falar para Samuel qual era o nome, dentre os filhos de Jessé, qual era o nome, quem que ele ungiria. Simplesmente Samuel enche o seu chifre por ordenância de Deus, entende que tem que deixar esse governo falido, esse governo corrompido de Saul de lado, e partir para novos horizontes, e retomar novamente a rota de Deus, para que assim Israel voltasse a ser governado pelos conselhos de Deus. E a segunda surpresa para mim é quando o profeta ele entra de repente em Belém de Judá. O povo é surpreendido, porque muitas das vezes quando um profeta chegava de surpresa em uma cidade, ou ele traria uma palavra de bênção, uma palavra profética que atraria bons fluidos, como o conselho de Deus para tal lugar, ou ele diria que a mão de Deus pesaria para tal lugar. Então as pessoas muito se preocupavam quando um profeta surpreendia uma cidade, e eles estão preocupados, tanto é que algumas pessoas, e Jessé vai perguntar se é de paz a vinda do profeta. A terceira surpresa do texto, eu quero crer que vem para a vida de Jessé, o belemita. De repente ter Samuel na sua porta, dizendo: olha, Deus me deu o seu endereço, e Ele tem algo muito importante para fazer na tua família, na tua casa. Surpresa, e que surpresa para Jessé. Então nós vamos ver que Deus ele está trabalhando agora em uma estratégia. Ele vai surpreendendo o profeta, surpreendendo o lugar que o profeta chega, surpreendendo a pessoa que recepciona o endereço a qual Deus enviou o profeta. E uma das maiores surpresas que tem em tudo isso que está acontecendo era para quem Deus havia reservado a unção na casa de Jessé. Irmãos, não devemos ignorar, e sabemos que os dias são maus, que os dias são obscuros. Não dá mais para brincarmos de igreja. Porém, como foi ministrado uma palavra aqui domingo passado, Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Jamais iremos ignorar os efeitos obscuros desta pandemia, os efeitos surtidos do que está acontecendo em torno do mundo. Porém, Deus está trabalhando. Você crê que Ele ainda está no controle? Oh glória! Jamais Ele perdeu o controle, igreja. Deus está trabalhando com classes de pessoas. Deus está trabalhando com soberba em pessoas. Deus está trabalhando com o governo humano. Eu creio, irmãos, que depois de tudo isso, a igreja há de compreender e entender com maior veemência e profundidade que Deus está trabalhando. Isso vai cooperar para o bem da noiva, para o bem da igreja, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que são chamados pelo decreto do Senhor. Oh glória! É um texto recheado de surpresa, e eu creio que não é diferente para a igreja, para a noiva do Cordeiro. Está chegando surpresa aí para as nossas vidas. Está chegando surpresa aí, aleluia. Oh Deus poderoso, eu creio nisso.
Oh, eu estou otimista acerca disso. Porque quando eu me assentei ali, eu fui ministrado, e alguém aqui muitíssimo usado por Deus disse: irmãos, não se preocupa, porque depois da guerra, depois da batalha, depois da tempestade, depois da tormenta, Deus é sempre estrategíssimo da abundância. Oh, aleluia! Está tendo surpresa, vai chegar a surpresa, igreja. Oh, que a igreja possa levantar a cabeça, tem bom ânimo, crer veemente com fé, que Deus há de nos surpreender com toda sorte de bênção, assim diz o Senhor, aleluias. Oh, glórias. Vai ter surpresa no que diz respeito a essa política tão corrompida, tão dividida, tão interessada em seus próprios valores e interesses. Dane-se o povo, essa é a realidade. Oh, aleluias. E Deus, ele vai surpreendendo no texto. E eu me perguntava algo nesse texto. Por alguns dias eu fui examinando o texto. E na minha opinião, quando nós enganjamos em uma empreitada divina, em uma estratégia divina, em um projeto divino, de primeira instância, um dos efeitos que acontece é nós entendermos por onde que Deus está indo, por que Deus está indo por ali, por que Deus está trabalhando de tal forma. Irmão, é muito difícil de entendermos e compreendermos a forma qual o Senhor se move, a forma qual Deus trabalha, a forma Deus se movimenta, as rotas que Ele toma. Parece que sempre Ele tem a estratégia de ir na contramão e nos confundimos, e a gente vai, até mesmo a oração dizer: Senhor, não estamos entendendo nada, porque as coisas tomaram essa proporção. Porque fala a verdade, irmão, se é eu e você, nessa questão da troca do governo, da troca da unção, nessa questão de Deus rejeita um e está provando o outro. Se a unção era para um dos 8 filhos de Jessé, primeiro, porque Deus não manifesta logo, manifestando-se, falando com Samuel, repreendendo o profeta, lhe dando conselho para fazer a coisa certa? Por que Deus não falou logo: olha, é o seguinte, o filho que eu quero ungir de Jessé é Davi? Não ficava mais fácil? Olha, é o seguinte, Davi não se encontra em casa, ele está nos desertos de Belém de Judá, apacentando ovelha. Então, não vou te mandar para a casa do belemita, vou pelo meu GPS, que não erra endereço, te mandar para o deserto de Belém de Judá, e tu vais ali jogar o óleo sobre a cabeça de Davi. Seria ou não seria mais fácil? Seria. Essa é a forma de nós pensarmos. E meditando no texto, a gente vê que Samuel, ele não vai para os desertos de Belém de Judá, ele vai para a casa de Jessé, e é o próprio Deus. E bem verdade que parece que Deus está cometendo um equívoco. E se nós olharmos a forma que Deus trabalha, irmão, já desde o princípio, é muito difícil nós entendermos e compreendermos a arquitetura divina. Ainda bem que a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. A forma que Ele trabalha e como Ele trabalha nos confunde, sim. É difícil de compreendermos, sim. Porém, o final do meu Deus e o teu Deus trabalhando vai proporcionar alegria, gozo, milagre, aleluia, providência divina, ação de Deus, e todas as peças indo para o seu devido lugar, oh glória, aleluia. Entenda e compreenda isso. As coisas estão exatamente como deveriam de estar. Deus está no controle e Ele está trabalhando. Ele é Deus, e ponto final. E eu dizia que desde o princípio é assim. Raciocine e pensa comigo. Deus, Ele vai falar para Adão e para Eva: olha, de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem, se usufruírem, vocês podem tirar proveito, menos da árvore que está
no meio do jardim. Gênesis capítulo 3, está lá. Agora, fala a verdade. Aquilo que não era permitido, aquilo que tenta, e o que tenta, quer sempre nos atrair. Ficava em um lugar que da onde Adão e Eva estavam ou parava, era inevitável. A árvore era o centro das atenção. E por que Deus não esconde essa árvore ou desola ela em um canto, fora da vista de Adão, fora da vista de Eva? A gente chega a pensar e raciocinar, parece que Deus plantou a árvore no lugar errado. E a gente vai passeando pelos textos bíblicos, e parece que Deus, em muitas das suas estratégias, Ele é assim. Em Ur dos Caldeus, para falar sobre filho, promessa, Ele escolhe Abrão. Até aí, normal. E a sua esposa é Sarai. Aí depois lá vem Deus, o Deus que parece que de princípio está cometendo equívocos. Escolhe um casal, homem por nome de Abrão, e mulher por nome de Sarai. Porém, olha o porém dele aí de novo. Olha o que nós achamos como equívoco. A esposa de Abrão, Sarai, ela é estéril. Sabemos sim que Ele pode curar a esterilidade, Ele é Deus, pode todas as coisas. Mas não seria mais fácil escolher um casal, oh aleluia, cuja mulher fosse fértil? Mas olha Deus trabalhando, e mais uma vez nos confundindo. E se nós formos andar mais adiante, olha só, Deus manda o profeta ir se alimentar e tomar um café reforçado na casa de quem está passando fome. Será que ele não tinha um endereço, uma residência com melhores condições, embora fosse um período de crise que Israel estava atravessando? Não, Deus manda o profeta na casa de uma viúva, juntamente com o seu filho, que diz: olha, o que nós temos aqui na despensa é isso, vamos comer e vamos morrer. Mas é ali que Deus manda o profeta, e ele deveria de ser priorizado na alimentação. Vai entender Deus? Parece que Deus errou o endereço. Como pode Deus ver uma mulher recentemente perdendo o seu marido, o seu comércio estava falido, e Deus permite que credores venham bater palma na sua porta, no seu endereço, e falar: olha, ou você paga a dívida, ou nós vamos levar os seus filhos? Porque Deus não priva esta mulher, porque Deus não desvia o sentimento, o pensamento dos credores a lhe cobrar num tempo melhor, ou lhe dá um tempo de criar estrutura para sanar a dívida. Por que Deus trabalha desse jeito? Oh, aleluias. E em torno de toda a Bíblia Sagrada parece que Ele está cometendo equívoco. Mas sabendo você muito bem quem é Deus, sabemos que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes nos confundimos dizendo: Senhor, mas por quê? Por que tu permite que seja desse jeito, que as coisas tomem essa proporção? E é claro que o Deus que não vai nos desolar, o Deus que não desampara, oh aleluia, se parece que lá na frente Ele complicou, depois Ele vem explicando, trabalhando, nos abençoando, nos honrando. Oh glória, e Ele é Deus. Oh Deus poderoso. E eu me perguntava desse jeito: por que não no pasto ir direto na casa do profeta? Afinal, a prioridade ali, a objetividade do que se vai se fazer ali era ungir alguém. Porém, para quem a unção foi dispensada, não estava ali no tal endereço. Davi não estava na sua casa, e sim no pasto. E o profeta é enviado a ir para a casa de Jessé. Irmãos, era porque Deus, antes de trabalhar na vida de Davi, antes de dispensar a bênção para Davi, oh aleluia,
ele queria trabalhar dentro da casa de Davi. Ele queria trabalhar entre a família de Davi. Ele queria trabalhar a vida do pai de Davi, dos irmãos de Davi. Oh, aleluia. E aí eu parei para pensar e comecei a entender e compreender por que não no pasto e sim na casa de Samuel. Se nós pararmos para pensar e formos ver aqui, quem era Davi? Davi é alguém que cuida do trabalho árduo, do trabalho sujo, cuidava dos animais. E quando nós vamos lendo acerca de Davi, quem era Davi? Davi é o que vai e vende as peças de queijo que seu pai fabricava, traz notícia, leva notícia. Davi era o menino de recado. Quem era Davi? Davi era da família, o pastor das ovelhas. E se nós lermos aqui, eu quero ler com você, se você puder acompanhar comigo, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler para ganharmos tempo. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Uma das composições mais difíceis para Davi escrever. Mas ele busca estrutura em Deus para assim se redimir com o Senhor. E ele escreve o Salmo 51. Um salmo de confissão de quem ele era e o que ele havia feito. Perceba que estudiosos da palavra vão dizer que Davi era bastardo, ou seja, ele era filho de Jessé com outra mulher. E o texto que mais vai se aproximar disso é o Salmo 51, que Davi fala que em pecado ele foi gerado. Então, se assim o fosse, e é um dos textos que mais se aproxima dessa tese, nós percebemos e começamos a compreender porque numa reunião de família tão importante, Davi é deixado de lado. Porque nós percebemos lendo 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, olha só. Quando Jessé chega ali, a Bíblia diz, e disse ele, Jessé falando, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, disse Samuel falando que a sua vinda ali era de paz, e vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Aqui é a deixa e o momento, a qual, e não é mal, e não é crueldade dizer que, literalmente falando, havia a intenção que Davi não participasse da festa da unção. É aqui o profeta vai falar para, olha Jessé, os teus filhos precisam ser purificados, porque há um rei entre os teus filhos. Eles precisam ser purificados para fazermos o holocausto, e em seguida, sacrifício, o holocausto, e em seguida, ungirmos aquele que será o futuro rei de Israel. E ele é um dos seus filhos. Era aqui que, se alguém fizesse questão, se o pai de Davi realmente quisesse, porque o texto é claro em informar que é dentre os filhos, não há aqui, o profeta não dá indicação físicas, o profeta não tem nome, o profeta não fala quem é, falou que entre os filhos. Era aqui que Jessé teve a chance de parar tudo e falar para Samuel, aguarde-me só um pouco, porque é um dos meus filhos, o menor, por nome de Davi, que está lá no deserto. Da mesma forma que se mandou o recado, mas na frente ao texto, poderia ter sido aqui.
porque o profeta disse que todos os filhos deveriam de ser purificados, para ali Deus indicar qual seria o ungido de Deus, o futuro rei de Israel. Mas perceba, todos os filhos agora vão ser preparados, vão para a purificação, e ninguém está nem aí para Davi. Literalmente, deixaram na festa da unção o ungido de fora. E o que me chama a atenção aqui, igreja, e é difícil nós entendermos isso, é que se nós pararmos para pensar com base nisso aqui, a família de Davi não fazendo questão que ele estivesse, e se assim o fosse mesmo o bastardo, dentro desse costume aqui, nessa época aqui, não participava das refeições na mesa com sua família. O bastardo não tinha direito na família, o bastardo tinha que comer à parte, no fundo do quintal. O bastardo era até mesmo privado de alguns alimentos que a família comia, ele não poderia comer. O bastardo era humilhado por seus irmãos, por não ser diretamente da linhagem de pai e mãe, de ser de mãe diferente. Então, se nós pararmos para pensar, qual era o lugar que Davi mais tinha paz? Qual era o lugar que Davi mais se sentia bem? Não era na sua casa, era no pasto. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então lá quando Davi falava, ele tinha autoridade. No pasto Davi tem autoridade, porque quando ele dava o comando para as ovelhas irem embora, elas obedeciam Davi. Quando eles davam o comando para as ovelhas retornarem, elas seguiam e obedeciam Davi. Davi se sentia alguém no pasto. Eu quero crer que as habilidades de dedilhar em harpa se intensificaram e se aperfeiçoaram, porque Davi no pasto tinha tempo para isso. Então ali ele adorava o Senhor com o seu instrumento de 10 cordas. Tudo isso no pasto. Eu quero crer que no pasto nasceram muitas das estrofes dos salmos, das dezenas de salmos que Davi escreve. Elas foram compostas ali no pasto, junto com as ovelhas. Davi escreveu muitos dos salmos, então ali ele escrevia hino de adoração ao Senhor. Então ele louvava a Deus com suas composições no pasto. Então o lugar de paz de Davi, o refúgio de Davi, aonde Davi adorava, louvava ao Senhor, ele se sentia com alguma autoridade, era no pasto. Aí eu entendo por que Deus não envia o profeta lá no pasto, e sim na casa de Davi, aonde que era o lugar da perseguição, aonde que era o lugar da humilhação, aonde que era o lugar da acepção, aonde que era o lugar dos maus tratos, aonde que era o lugar que produzia mais gemido, mais dor, mais diferença, mais desonra, dentro da casa de Davi. E o meu Deus e o teu Deus, ele é especialista em trabalhar nesse cenário. Ele entra agora no lugar da desonra, no lugar da vergonha, no lugar da acepção, no lugar da humilhação, e lá Ele quer te honrar, Ele quer me honrar. Deus está trabalhando na família de Davi, oh aleluia! Deus está trabalhando nesse cenário horrendo, creia, não temas, e Ele sabe como fazer, e Ele sabe como fazer muito bem. Cenário que nós vamos administrar muito mal, lugar que sentimos acepção, humilhação, diferenças, lugar que produz choro, gemido, dor. Mas entrega na mão do teu Deus, confia no teu Deus. É nesse cenário, se tu estribar a tua confiança nele, se tu verdadeiramente colocar nas mãos dele, ele sabe muito bem, ele tem a estratégia perfeita para trabalhar nesse âmbito horrendo e transformar tudo isso em honra, dupla honra, bênção para a tua vida, assim diz o Senhor. Ele está entrando na humilhação agora, oh aleluia! Ele está transformando tudo isso, oh aleluias. O pasto é um lugar de paz, o pasto era um lugar muito bom. Os dilemas, as dificuldades de Davi estavam dentro da casa dele. E aí Deus manda o profeta lá, porque Deus quer trabalhar. Deus quer a família em harmonia. Deus quer fazer os irmãos de Davi e Jessé entender e compreender
se eles imaginassem quem seria Davi, a proporção que tomaria, pela exaltação e a capacidade do Espírito Santo de Deus, Davi. Oh, aleluias. Oh, Deus poderoso. Deus está trabalhando no meio desse caos. Deus tem estratégia no meio desse caos. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas muitas coisas dão um tratamento para a igreja. Querem dar, pelo menos uma das pretensões, e se limita só a ser pretensão, a dar o tratamento para a igreja, que é o tratamento que Davi tinha. Você já parou para pensar? Parece que nós somos os vilões, parece que nós somos os bastardos. A política, em um grande percentual, trama, não dorme querendo atingir os preceitos e ferir a igreja. Por algumas mentes, por algumas lideranças, talvez nós íamos estar reunidos aqui somente em dezembro, e olhe lá. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus se antecedeu e hoje estamos aqui adorando e glorificando o nome dEle. E já profetizo, na autoridade do nome sobre todo nome, que dias melhores virão para juntos estarmos aqui adorando, celebrando o nome desse Deus. Aleluia! A igreja não é bastarda, a igreja é filha. A igreja não é bastarda, a igreja é noiva. A igreja não é bastarda, a igreja é herdeira. A igreja é sal e é luz que tempera e traz claridade para esse mundo obscuro. A igreja, oh aleluia, é a arquitetura do próprio Deus, foi gerada no próprio Deus por Cristo Jesus na cruz. Aleluia, oh glórias. Querem nos desolar. Ainda bem que a gente ainda consegue adorar no pasto, glorificar no pasto, louvar no pasto. Esse período Deus está ensinando a igreja a ser igreja também, fora de quatro paredes. Olha que bom! Você é altar na sua casa, você é altar no seu trabalho, você é altar entre a sua família, você é altar aqui e lá fora. Oh glórias, aleluias, oh aleluias. Deus poderoso, Deus de glória. Então Deus não vai no pasto, e você já começa a compreender, Ele precisava trabalhar em alguns lugares. E conforme eu vou examinando, estudando esse texto, eu percebo que o fato é uma festa para alguém ser ungido, porém o ungido não está na festa, confuso. Mas nada está atrapalhando o andamento da festa, nada. Percebeu? O profeta está na casa de Davi e já está dando as coordenadas para começar o ritual. Olha, é de paz da minha vinda e não vou perder tempo. Manda teus filhos se purificar. Os filhos de Jessé vão tomar banho, vão se banhar, vão se preparar e colocar em vestes para a festa da unção. Olha aí a festa tendo andamento. Quero que Jessé também se prontifica para se preparar para o sacrifício e holocausto. Vai pôr sua melhor veste. Lá está Samuel já imolando o cordeiro sem mácula, separando a parte do cordeiro para a degustação e o banquete pós a unção, e parte do cordeiro para o holocausto, para queimar, e isso subir como incenso à narina do Senhor. Perceba, o ungido não está, mas os preparativos estão se seguindo normalmente. Isso não é estranho, isso não é confuso? E a festa chega a um determinado ponto de todo o ritual cumprido. Então aqui eu já vejo, os moços estão preparados para a unção, os moços se purificaram, o cordeiro foi sacrificado, o holocausto já foi feito no altar e Deus com certeza já havia recebido. E agora, separa os moços, faz a fila, 7 meninos, 7 homens, para ver qual Deus atestaria e lançaria o óleo para o futuro rei de Israel. Que lindo o que está acontecendo. Só que nessa fila de 7 homens, o homem escolhido por Deus foi excluído. Parece que as pretensões humanas estão funcionando.
Parece que aquilo que o homem arquitetou, não, para Davi não é. É bastardo, menor da família, ruivo. Ele é diferente. Larga lá no pasto. O rei está aqui. Essa era a pretensão humana. Esse era o projeto humano. Esse é o que o homem arquitetou nas suas faculdades mentais. Mas o que nos chama a atenção no texto, você conhece o texto, passa o primeiro, quem sabe Eliabe, o segundo Samar, o terceiro Abinadab, vai o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo varão. Porém, em um momento em que a filha está andando, Samuel ameaça jogar o óleo na cabeça de um moço que aparentemente tinha tranjeito e aparência de rei, como era Saul. Lembra que foi rejeitado e deu muito errado pela aparência. Mas quando Samuel vai cometer esse equívoco, Deus mais uma vez surpreende o profeta, surpreende todos que estão na casa, surpreende os filhos de Jessé e o próprio Jessé, dizendo: Samuel, Samuel, não atentes para a aparência, pois eu sou Deus que conhece o coração, que conhece, oh Samuel, quem é por dentro e como está por dentro. E na hora o profeta é surpreendido. Aí vem uma pergunta linda do texto. Vem uma pergunta linda do texto. E é Deus, Ele nos ensinando que Ele trabalha de uma forma que ainda é difícil de entender, mas é perfeito, irmãos, é divino. Porque Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Quero crer que Jessé entala nessa hora, mas não podia faltar com a verdade diante do profeta, que ali exerceria também o ministério do sacerdócio, e atestaria como juiz de Israel que aquela unção era para um futuro rei em Israel. Aí Jessé, mesmo que engasgado, vai ter que dizer: Samuel, na verdade não é só 7 filhos que eu tenho, falta um menor. Alablavassou. Ô irmão, e onde que ele está, Jessé? Ele cuida do trabalho árduo da família, ele cuida dos animais, deve estar em algum lugar do deserto aí de Belém, como um rebanho, com as minhas ovelhas. Na hora, Samuel discerne e não perde tempo e fala: olha, manda buscar o menino, porque enquanto ele não chegar, não nos assentaremos na mesa. Porque a festa pode até ter tido bom andamento, irmãos, até ali, mas se é uma festa da unção, como que as harpas vão continuar tocando? Como que o banquete vai ser servido? Como que se alimentarão diante da mesa? Como que os louvores serão entoados de Deus? Que para isso poder acontecer, isso deveria que ter seguimento pós a unção que Deus ordenaria. Então, não estando ungido, ainda que os homens deixaram Davi de fora, mas a festa estava incompleta. E o Deus que queria trazer para dentro aquele a qual ele designou a unção, ele está trabalhando e dizendo: manda buscar o menino, porque a festa só vai continuar se Davi, o meu ungido, estiver presente. Oh, aleluia! Eu vou explicar isso melhor para você glorificar o teu Deus. Entenda e compreenda. Uma fila com 7 pessoas. Entraram 7 pessoas nessa fila, tentaram passar à frente de Davi, excluíram Davi da fila da bênção, mas Deus havia ordenado a bênção para Davi. Irmãos, e o que Deus está falando aqui? Fica tranquilo, aquieta o teu coração, sossega na presença do teu Deus, porque tudo aquilo que Ele ordenou para ti, para ser seu e alcançar a sua vida, nada e nem ninguém poderá obstruir. Oh, aleluia! O que Deus prometeu para ti é teu, e Ele há de cumprir, porque Ele é Deus. Quantos podem levantar a mão e adorar o Senhor? Há uma promessa de Deus sobre a igreja, e ela é eterna. Oh, glória! Fica tranquilo, igreja, Ele vai cumprir. Oh,
não tem pandemia, não tem política dividida, não tem governo humano que já é rejeitado por Deus, que vai atrapalhar os cumprimentos e a unção de Deus, designado para a sua igreja, para a sua noiva. Oh glória, assim diz o Senhor. Aleluia. Eita Deus lindo, igreja. Eita Deus tremendo. Sabe o que eu aprendi aqui? Porque vai logo na casa e não no pasto. É lindo o que Deus está fazendo. Talvez Davi estivesse na sua, talvez não, com certeza, na sua rotina normal, falando com a ovelha, tocando harpa, escrevendo estrofes para salmos. Ele está no seu recanto de paz. Ele está no pasto com as suas ovelhas. Então, ó, tem muita gente sabendo o que está acontecendo. Samuel sabia. Uma boa parte, um grande percentual de Belém de Judá já sabia. Os 7 filhos, a esposa e Jessé sabiam o que estava acontecendo. Agora fala para mim. Davi não estava sabendo de nada. Sabe o que é isso aqui? Você não está sabendo de nada. Você não está vendo nada. Não está compreendendo nada. Acha que está tudo parado lá e normal. Mais um dia que vai comer no fundo de casa enquanto a família está sentada na mesa. Mais um dia que vai sofrer a rejeição. Mais um dia em que a resposta que vem de lá para cá é: ei, não, aqui você não tem honra. Mas dentro de tudo isso, o dia para Davi, a rotina de Davi poderia em sua concepção está normal. Mas Deus priva Davi de não estar na casa dele se no pasto. É porque ele quer fazer uma surpresa, tá vendo? Ele quer levar um ungido já com tudo preparado. Não sei quem entende isso, pode dar um glória, aleluia. Oh irmão, tem hora que você não está entendendo nada, não está vendo nada, não está compreendendo nada, parece que não vai acontecer, nem está acontecendo nada, mas assim diz o Senhor: tu não precisa ver, nem compreender, nem entender, mas que eu estou preparando tudo, os preparativos estão dando andamento, eu estou, porque eu sou Deus. Quando tu chegar, já vai estar tudo preparado, assim diz o glórias, está tudo preparado. Oh, aleluias. A parte do cordeiro que deveria de ser servido com leite de cabra, olha, na mesa, costume. Eles gostavam muito do cordeiro dessa forma. Creio que na festa do unção não foi diferente. O tempo que Davi está lá apacentando, tocando harpa, louvando ao Senhor, compondo salmos, o cordeiro está sendo preparado no leite da cabra, ó. Deus não estava trabalhando, aleluia. Os seus irmãos que achavam que estavam dentro da unção, simplesmente estão com vestes preparadas para a ocasião, oh aleluia, para das honras, para o ungido que era quem? Davi, oh Deus poderoso. O seu pai, por ele ser bastardo, tentou excluir Davi, mas pelos lábios do próprio Jessé, não teve escapatória. Ele próprio teve que mandar o recado lá no pasto, porque havia uma surpresa. E tudo já estava preparado para Davi, aleluia, oh glórias. Creia, igreja, eu venho com uma palavra profética nesses dias que têm sido muito difíceis. Eu venho com uma palavra profética e tem sido a minha oração. Deus está no controle e já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Oh, aleluia, oh, glória. Imagina, irmãos, quando o menino volta do pasto, da forma que eu creio, uma multidão estava na porta da casa de Davi. A família dele preparada para a ocasião. Seus irmãos, seu pai, sua mãe. O profeta com um chifre na mão. E aqui é a quinta surpresa do texto. E é aquela que vai surpreender o próprio Davi. Quero crer que quando Davi chega em casa, aquele menininho ruivo, franzino, com olhar bonito,
Era até bonitinho Davi. Aquele menino que acostumava a comer no canto da fazenda, no canto do terreiro. Aquele menino que não podia sentar-se na mesa, não comia com a família. E agora ele vai achar estranho, porque as pessoas que estão falando, ei, por aqui, não estão mandando ele dar a volta pelos fundos e ir lá para o canto. Não, estão mirando da forma que eu criei a porta principal da casa, dizendo, ei Davi, hoje não é por lá Davi, é por aqui. Oh, aleluia, você pode adorar esse Deus. Aleluia, oh glória, ei Davi, não, é por aqui Davi. E aí eu fui estudar, quando o profeta anunciava uma unção dentro de uma residência. O assento de honra da mesa, o lugar de honra da mesa, era ocupado pelo patriarca da casa, um dos cabeças da genealogia, Jessé. Mas, sendo agora um filho ungido a futuro rei de Israel, Jessé desocuparia o lugar. E quem ocuparia essa posição na mesa? Davi. Aquele que até o dado momento nunca havia se assentado na mesa para poder participar com as refeições com a sua família. Deus estava tratando com a família de Davi. Deus estava falando, olha, aleluia, ô Davi, não se preocupa. Por religiosidade, hábitos e costume, cultura, Davi, você não se assentava na mesa. Hoje tu vai se assentar na mesa. Tu não participava das refeições na mesa. Hoje tu vai fazer a refeição na mesa. Sabe por que, Davi? Não estou entendendo. Porque este óleo, Davi, ordenado por Deus, que está dentro desse chifre, Davi, é para ser derramado nas tuas cabeças. Passa, Davi, passa, Davi, passa, Davi, passa, Davi, oh glória! E ali, na vista de todos, o menino foi banhado pelo óleo da unção, sendo levantado como futuro rei de Israel. Oh glória, aleluias! Oh aleluias! Oh irmãos, quando Deus move, quando Deus trabalha, quando Deus prepara, Ele faz em suma perfeição. E ali eu quero crer que a família de Davi entendeu e compreendeu que eles recusavam um assento para Davi na mesa. Mas Deus, e quem é que vai revogar isso? Tinha mais do que uma cadeira, Ele tinha um trono para Davi se assentar e governar sobre Israel. Talvez a família de Davi lhe negava as peles dos animais para ele aquecer dentro da residência. Ele dormia no fundo da casa, ou passava muito frio no pasto junto com as suas ovelhas. Mas Deus tinha um manto real para lançar sobre os ombros de Davi. Oh aleluia, oh glórias! E com isso, irmãos, para cada um que aqui está, a importância de perseverar. Não entende, não compreende, a situação está um caos, de repente está passando por uma fase de humilhação dentro de alguma situação. Aquieta o teu coração em Deus, aquietai-vos, saber que eu sou o Deus, o teu Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo os preparativos, e no dia da minha convocação, tu vai discernir e compreender que eu vou te honrar e dispensar o milagre, abrir-se a providência para as tuas mãos. Oh aleluia, oh glórias, aleluias. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Versículo 13, vou terminar. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Primeiro passo da unção. Vou terminar. Ele disse sim, ele sabe que aquele ritual e aquele óleo está lhe imbuindo em algo rico, grandioso, de pastor das malhadas, de trabalho sujo, das diferenças por causa da sua corzinha ruiva. Ele agora está sendo levantado como futuro rei de Israel. Olha que vertente,
que guinada de Deus na vida deste moço. Mas há aqui algo tremendo da parte de Deus, porque ele é ungido, e o texto faz questão de informar no versículo 13: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. É a confirmação que agora verdadeiramente ele é alguém que está debaixo da unção de Deus. Oh aleluia, oh glória. É claro que da unção à ocupação do trono, quase 20 anos se passaram. Então o ungido não vai ser privado de passar por perseguições. Davi quase perde a sua morte 3 vezes pelas mãos de Saul por inveja. Ele o perseguia. Davi teve muitas argúrias na vida. Davi gemeu e derramou muitas lágrimas antes de se assentar no trono. Mas se a unção que veio era de Deus, nada obstruiu e atrapalhou ele ser rei de Israel. Aleluia! E da forma que eu creio, depois que o óleo vem sobre Davi, agora vai começar a escola para a vida do ungido de Deus. E ela não é da unção se assentar no trono com todos os privilégios e prestígio de um rei, não, e responsabilidades, muita responsabilidade, não. A escola já é algo tão lindo e rico. E é isso que eu amo em Deus. Algo que não tem preço, unção. Algo que não tem como formatar um diploma e entregar na tua mão. Ó, tá aí tua unção. Não tem como. Algo que não é dispensado de baixo para cima, e sem vem de cima para baixo, ela vem do próprio Deus. Unção. Algo que tem que divinamente ser confirmado na terra. Oh, aleluia. Para ser dispensado para alguém. Oh, aleluia. Unção. Algo que a maior faculdade, você pode mirar e pensar aí, ó, aonde está a maior estrutura, a maior faculdade, não tem gabarito e condicionamento para dispensar para a vida de alguém? Unção. Só tem um que pode te entregar e te imbuir neste poder: a unção de Deus. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. E para terminar, eu vejo Davi, depois da unção, ele retorna para o pasto. E a primeira característica do ungido é manter a humildade. E aí, da forma que eu creio, é como eu creio. Davi precisava de uma experiência pessoal e individual para começar a entender que agora ele é alguém diferente, porque está debaixo da unção de Deus. Está entendendo? Irmãos, para mim Deus está trabalhando aqui, oh, aleluia. E o primeiro indicativo para Davi saber que verdadeiramente ele estava debaixo da unção de Deus, posso até ver o cenário. Davi está em sua rotina normal. Agora ele tem unção de rei. Ele é pastor e ungido ao futuro rei de Israel. E ele está lá. E quando ele mira no pasto, lá está um leão grudado na ovelha de seu pai. Eu posso ver Davi arregançar a manga, deixar a funda de lado, colocar sua harpinha no canto e dizer: se verdadeiramente eu sou ungido de Deus, se há uma promessa para o futuro na minha vida e nada pode atrapalhar, vou atestar essa unção agora. Vou pegar esse leão pela barba e lançar fora. E não é que o menino franzino pegou leão pela barba, matou leão, e ali para si, em si, ele confirma que está debaixo da unção de Deus. Aleluia! Talvez você esteja nessa fase em ter experiências individual e pessoal para saber que há algo diferente sobre a tua vida. Tu és ungido, tu é alguém, tu é noiva, tu é igreja, tu és alguém seleto por Deus, escolhido por Deus. Talvez você esteja vivendo essa fase do individualismo, daquilo que é pessoal, e Deus está imbuindo em experiências para testar em você aquilo que Ele pôs aí chamado a unção dEle, o poder dEle, a autoridade dEle. Oh, aleluias! Entenda isso. E Ele vai te submeter a mais fases, até o dia dele concretizar e finalizar
o projeto. Foi assim para Davi. E da forma que eu criei não será diferente na minha vida, nem na tua vida. Mas uma coisa é certa. Oh, aleluia. Do dia que Deus lançou o óleo sobre a cabeça do menino, e aquilo atestava que futuramente Israel teria um rei levantado por Deus, se cumpriu anos depois. E hoje, aqui, nesse cenário da unção, antes da unção, a biografia de Davi era menino magro e ruivo, possibilidade de ser bastardo, e cuidava dos trabalhos sujos da sua casa. Essa era a biografia de Davi. Mas depois do que Deus faz na vida de Davi, se fôssemos escrever a biografia de Davi, teríamos muitas páginas recheada de ação e interação, milagre e providência de Deus. Oh glória! Já poderíamos colocar maior compositor de salmos, rei que conseguiu unir tribo do norte, tribo do sul, oh aleluia, um dos reis que mais ganhou batalha, um rei que errou como ser humano sim, mas conseguia vez ou outra trazer a aproximação e a presença de Deus, oh glória, do Senhor para a nação de Israel. Foi um dos maiores governos que Israel teve por Davi, oh glórias. É difícil, você é ungido sim, é difícil, a caminhada é árdua e longa, mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele há de concretizar na tua vida. Persevere, continue firme, não arrede o seu pé em ter fé nesse Deus, porque Ele sabe quando, onde Ele há de te honrar, te abençoar. Fique de pé em nome de Jesus.